Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos vocês nesta noite. Acredito que hoje será uma noite muito esclarecedora, né? Porque sou cristão, claro, é importante, porque sou católico muito, mas diferenciar o ser católico de ser evangélico e de ser espírita é essencial, né? Isso é essencial, principalmente pelas muitas confusões que a gente vê nos dias de hoje, e devemos com certeza conhecer pessoas que fazem esta confusão o tempo todo ao nosso redor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nós vos agradecemos nesta noite pelo dom de nossas vidas. Agradecemos porque hoje o Senhor nos concede mais um dia, mais uma noite, melhor dizendo, como oportunidade de aprendizado, de crescimento e de busca de um aprofundamento ainda maior na fé, para que a nossa vivência seja segundo a vossa vontade e também um testemunho para aqueles que convivem conosco. Queremos vos pedir que nos ilumine também o Davi que estará conosco hoje, a fim de que neste dia possamos todos beber da fonte da graça. Que o teu Espírito Santo nos ilumine e nos conduza nesta noite. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora Aparecida, Santa Edviges, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem sentar-se, por favor. Eu quero chamar então aqui o Davi, que vai nos ajudar nesta noite. Como eu dizia ontem, eu não tenho, como preparar uma semana toda pela falta de tempo, Mas ontem eu fiquei a noite toda aqui dando um espetáculo, falando no meio. Hoje de vez em quando vou fazer a mesma coisa, viu? Falando algumas coisas também, Quem não conhece o Davi, ele já foi seminarista, hoje é casado, pai de 3 filhas. 4, tá grávida, É verdade, 4 agora, a esposa tá grávida de novo, já sabe o que é? Não, ainda não? Então, mais uma menina, 3 meninas, então tá mais uma. Ele é professor de filosofia, E hoje, então, a meu convite, veio aqui para nos falar um pouquinho, deste nosso assunto. Por que eu não sou evangélico, por que eu não sou espírita e sou católico, Então vamos acolher o Davi com uma salva de palmas. Boa noite. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas.
Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, sem mais delongas, o padre já me apresentou, e eu sou menos importante em toda essa história da noite. Vou tentar me controlar a ficar aqui por causa da câmera, que eu tenho defeitinho também de ficar de um lado para o outro, mas Deus vai segurando a gente aqui, tá? Tem um limitezinho? Tá, depois eu vou desenhar no chão o meu limite aqui. E obrigado, Padre Anderson, pelo convite, e que o nosso anjo da guarda possa abrir o nosso coração para receber as devidas inspirações de Deus nessa noite, tá? Pode passar. Você que trouxe a sua Sagrada Escritura, você pode acompanhar tanto na sua Bíblia, mas também trouxe as leituras para deixar no telão. Se você trouxe caderno e quiser anotar todas as passagens bíblicas, porque eu acho que fiz as contas, umas 40 citações bíblicas, você pode depois ficar à vontade para fazer os seus estudos à parte, tá bom? Primeiro, antes de falar por que eu não sou evangélico e por que eu não sou espírita, eu queria trabalhar uma mentalidade que pode te barrar para escutar tudo que eu vou falar daqui a pouco. Que é o seguinte: tanta coisa boa para falar da sua igreja, o que você vai falar da fé do outro? Eu acho que você já escutou alguma coisa assim. Ou talvez você até pensa algo assim, e eu até concordo. Nós temos muito mais a olhar para o que é nosso do que olhar o que está aí fora. Só que preste atenção nestas duas passagens bíblicas e você vai entender o porquê que a gente tem que falar. A gente tem que falar, mas tendo em vista a nossa fé, para ficar mais claro. Primeiro, o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. Essa é a primeira passagem. Não vos deixeis desviar. Para quem que está falando? Para nós. A Sagrada Escritura foi escrita para nós. É uma instrução para a igreja de Deus, a igreja católica. Ela está falando assim, ó: não desvie do caminho, eu quero que você seja fiel aqui. Então, como que você vai saber se você está no caminho errado, desviado, se você não sabe o que é certo e o que é errado? Então, saber o que é certo e errado é importantíssimo para você não colocar um pezinho aonde não deve, igual eu aqui com a câmera. Se eu pisar um pouquinho mais para cá, eu saio fora da câmera. É mais ou menos isso a nossa vida em Deus. A outra passagem, Evangelho de São Mateus. Evangelho, palavra de salvação, palavra de Jesus. Capítulo 24, versículo 23, 24 e 25 vai dizer o seguinte: então, se alguém vos disser: eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres, a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. Qual é a intenção do padre fazer essa semana de formação de fé católica para vocês? Ele vai bater nas costas de vocês e falar assim, ó: eis que estás prevenido. Prevenido você está. Eis que estáis prevenidos. Ah, mas tem milagre lá. Aconteceu um milagre lá. Aí, ó. Está escrito. Mas se levantarão falsos cristos. O que significa a palavra cristão? Outro
Cristo. Ou seja, falsas doutrinas cristãs. Será que a gente sabe contar quantas doutrinas cristãs existem no mundo hoje? Tem a Igreja Católica e as outras, que deve passar de 300 mil. E eu vou explicar isso depois, com mais detalhes para vocês. Por quê? Evangélico, que é uma dos temas de hoje, é uma falsa doutrina. O espiritismo não é uma falsa doutrina, é uma seita. Tem uma diferença enorme das duas coisas aqui. Então eu vou tratar das duas separadamente, para vocês conseguirem entender. Se você for tendo dúvidas, vai anotando. No final eu vou abrir aí para perguntas. O que eu não souber, o padre está aí também. A gente vai fazer o melhor que a gente pode, tá bom? Pode passar. E eu queria agora, já provocando vocês, provocando no sentido bom, tá? Para vocês se colocarem no lugar dos discípulos, meditar esta palavra que está em Mateus 16, do 13 ao 19. Mateus 16, do 13 ao 19. Chegando no território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos. Então Jesus está perguntando para nós. Nós somos os discípulos, né? No dizer do povo, quem é o filho do homem? No dizer do povo, olha só, Jesus é fofoqueiro? Você acha que Jesus é fofoqueiro? Não, né? Então o que ele está querendo saber do que os outros estão falando dele? Ele está preocupado com a autoimagem dele? Não. Jesus não é Deus e não sabe de todas as coisas? Ele já não sabe o que todo mundo pensa dele mesmo? Então por que ele está perguntando, né? Essa é a maravilha de você rezar com a palavra de Deus, porque essa semana tem que levar você a entender que você pode mergulhar na palavra de Deus e pegar tesouros para a sua vida espiritual. Eu vou tentar mostrar alguns pontos para vocês aqui. E aí responderam os discípulos. Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. A gente poderia continuar assim. Dizem que é energia pura. Uns estão dizendo aí que é um espírito evoluído. Uns estão dizendo aí que é só filho de Deus e não é Deus. Uns estão dizendo aí que Jesus era um milagreiro. A gente escuta muita coisa sobre Jesus, né? Ele é o universo. Se o universo quiser. Mas o que o universo tem a ver com isso? Está lá se expandindo, cheio de meteoro, e você falando que o universo está conspirando contra você, né? Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? É aqui agora, é o truco. Primeiro ele fala: o que vocês estão ouvindo dizer de mim aí? Isso, aquilo. Mas e vós, vocês que estão aqui, meus discípulos, o que vocês estão falando? Quem eu sou para vocês? Quem é Jesus para você que está aqui hoje nessa semana de formação? Simão Pedro respondeu, e tem peso Simão Pedro responder isso, tá? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que estás nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, Pedro sabe quem Jesus é.
E como resposta, quanto mais conhecemos a Deus, Deus nos dá um presente maravilhoso de saber quem nós somos. Quanto mais conhecemos a Deus, mais descobrimos quem nós somos. E isso nem sempre é gostoso. Por exemplo, se eu pegar aqui uma luz, veja, fazendo uma sombra, que vocês estão vendo aqui na imagem de Santa Edviges, no corpo dela um pouco da sombra. Vocês conseguem ver isso? Então quanto mais distante da luz, menor é a sombra. Quanto mais próximo da luz eu estou, maior é a sombra. E aí você fica assim: ai, quanto mais eu rezo, mais provação acontece. Quanto mais eu rezo, mais coisa ruim acontece. É porque você está vendo mais perto da luz, está tendo maior a sombra. Porque Deus, Ele presenteia com a cruz aqueles que Ele quer salvar. A nossa igreja é a igreja da cruz. É a igreja que não abandonou Jesus quando Ele foi para a cruz. Porque tem outras igrejas que escolhem só a parte da ressurreição, só a parte do milagre, etc. Nós escolhemos todo o evangelho, até a parte que dói mais, que é a cruz. Isso aqui todo mundo quer deixar de lado. Se a gente pudesse escolher, a gente escolheria. Mas a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. E para finalizar a introdução, a gente tem que tomar cuidado com essa busca desesperada por revelação particular. Porque isso está como base de erro tanto para o mundo evangélico quanto para o mundo espírita. E às vezes você pode estar dentro da igreja católica, não frequentando esses lugares, mas com a mentalidade desses lugares, e isso também precisa ser convertido. É a nossa mentalidade. E aqui eu trouxe para vocês o número 67 do Catecismo da Igreja Católica, que vai citar um documento do Concílio Vaticano II, que é a Dei Verbum. Diz o seguinte: no decurso dos séculos tem havido revelações dito privadas. Vou simplificar. Jesus está me falando. Davi, mas Jesus pode falar conosco? Pode. Mas você tem que entender uma coisa: se Jesus não falar nada, se Jesus ficar em silêncio, dormindo no barco da sua vida enquanto a tempestade acontece, o importante é você ficar no barco, porque Jesus já falou tudo o que tinha para falar. E às vezes você fica assim, ajoelha no chuveiro, chora no chuveiro, porque eu também faço isso, né? Também ajoelho lá, também às vezes, né? Quando não vem na igreja, pelo menos o chuveiro está disponível em casa, né? Nem sempre a igreja está aberta, quase sempre, mas nem sempre. Mas o chuveiro está. E aí você vai lá, dá aquela chorada, dá aquela rezada. E aí você fala: Jesus, fala comigo, fala comigo. E aí às vezes a gente pode cair em tentações. Por exemplo, pega a Bíblia, acha que é uma roleta russa, aí vê lá: Judas se suicidou. Não, essa não. Aí abre de novo, vai tu e faz o mesmo. Pensou? E ainda culpa a Bíblia. Não tem nada a ver com a Bíblia. É falta de discernimento. Por quê? Não conhece nem o que Jesus já falou e quer que Jesus fala mais. Se sou fiel no pouco, Cristo confiará mais. Só de você vir da missa dominical, não estou falando nem para vir todo dia, só na dominical, você prestar atenção na primeira leitura, na segunda leitura, rezar com o salmo e entender o evangelho e mergulhar nisso a semana inteira, você já vai parar de pedir palavra para Deus. É esse espírito que faz a pessoa acessar o jornal ou entrar num site e querer ver o horóscopo do dia. Porque eu preciso ter um guia.
E o guia nosso é a palavra de Deus. Mas o assunto não é esse, vamos seguir. Mas o Espírito é esse. Então para dessa necessidade que parece ter entranhado até mesmo entre nós, de que precisamos de revelação particular. Não precisamos, porque Cristo já foi a total revelação. Pronto. Agora em Cristo buscamos entender junto com a igreja, porque é a igreja que interpreta para nós, porque a gente também não tem essa capacidade toda, e aí a gente vai entendendo, a igreja vai dando mastigado para a gente. Eu queria tanto que Jesus falasse comigo. Já leu o Evangelho de João, por exemplo, esse ano? São 21 capítulos. Hoje já é dia 19. Se você lesse um capítulo por dia, você ia terminar depois da manhã. Não li. Mas você não quer ler a palavra? Você não quer Jesus? Mas o que você está fazendo? Esperando cair do céu, o anjo Gabriel aparecer para você e falar assim: você vai ter um filho também? Não vai para acontecer isso. Não vai. A revelação já aconteceu. A revelação já aconteceu. E às vezes você fica pedindo tanto para ver o anjo da guarda. Eu, quando eu tinha 17, 18 anos, né, às vezes ficava essa coisa assim: nossa, queria ver meu anjo, né? Você toma cuidado, porque todo mundo que vê o anjo vê o demônio também. Porque abre o mundo espiritual, né? Você quer só ver o anjo da guarda, mas se você for sensível a ver o anjo da guarda, você acha que você não vai ver o demônio também? Aí isso não quer, né? Olha o Padre Pio, falava com o anjo da guarda, chegava à noite lá, estava no quarto dele o demônio esperando para dar uma surra nele. Então toma cuidado com o que você pede. Nós não precisamos disso, porque nós já temos toda a revelação, tá? Pode passar, irmão. Para quem quiser depois ver o número 67 do Catecismo. Então vamos lá, vamos falar agora só do Espiritismo. Por que eu não sou espírita? Tá? Além de usar a Sagrada Escritura, a nossa fé, eu vou usar um pouco de lógica com vocês. Só para colocar a gente para pensar um pouco. Basicamente, o que a gente pode falar que é a doutrina espírita? É mais do que uma religião, né? Eu disse que é uma seita. Ela é um movimento. Ela é um movimento, sabe? E eu lembro que antes do Facebook tinha o Orkut. Estou revelando minha idade aqui, né? E aí no Orkut tinha a opção assim, religião. Aí você podia selecionar lá, católico espírita. Olha só. O que é um católico espírita? É um círculo quadrado. É um judeu nazista. É isso que é um católico espírita. Por quê? Porque se você de domingo vem na missa, ou até num grupo de oração, ou na novena toda quarta, mas daí amanhã é quinta-feira, você vai lá tomar um passe, você não está sendo nem um bom espírita e nem um bom católico, porque as duas doutrinas, elas são conflitantes. Davi, mas eu sou uma pessoa boa, só quero fazer o bem, lá eles fazem tanta coisa boa. Eu não duvido que tenha pessoas boas lá, talvez tenha gente lá melhor do que eu. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para falar do espiritismo, eu não estou aqui para falar dos espíritas, vocês estão entendendo? Tem gente que pode ser boa lá, mas eu estou aqui para falar da verdade, e se eles estivessem na verdade, eles iam ser melhor ainda. E a nossa missão é resgatá-los e falar assim: traz essa bondade toda sua aqui, ó, e vem para cá. Mas eu gosto de questão social. Vem, a gente faz um Vicentino aqui para você, não tem problema. Tudo que dá para fazer lá, a gente consegue fazer aqui de bom. As obras sociais deles não são ruins. Basicamente o que eles pregam? Que todo sofrimento, veja, o sofrimento de novo, né? Eu falando de cruz. Tudo parece que gira em torno de como lidar com o sofrimento. Você sofre para purgar os erros que você fez numa vida passada. E aí quanto mais você
fizer ações de caridade, mais você vai estar apagando isso, e na próxima vida você virá cada vez mais evoluído. Jesus, para eles, não pode mais ser reencarnado, porque já foi o espírito mais evoluído, mas é um espírito evoluído. É isso que é Jesus para eles. E aí você fala: nossa, mas que interessante, por que isso está errado? Bom, tem inúmeros erros. Eu vou tratar basicamente de todos esses erros, porque senão eu teria que vir a semana inteira só para falar dos erros, tá? Mas, para você entender, isso nega o sacrifício de Jesus, isso nega a encarnação de Jesus, isso cospe na Eucaristia, isso fala que a confissão não serve para nada, é só uma terapia. Porque se o que apaga pecado é o que eu faço de bom, para que você está aqui? É só você ir lá, continuando dando cesta básica. E a minha pergunta é, olha só, hein? Não é uma pergunta que está na Bíblia, eu estou questionando a lógica da coisa. Se a ideia é, cada vez que eu faço uma coisa boa, eu ir apagando a minha vida e cada vez me tornando mais evoluído, não é essa a ideia? Então, cada vida que eu venho eu fico mais evoluído, cada vida que eu venho eu fico mais evoluído. Era para a sociedade afunilar para ficar menos pessoas. Mas não é o que está acontecendo, né? A gente tem uma explosão demográfica, que as pessoas falam que nem cabe mais gente no mundo. Então, peraí, não estão evoluindo, né? Não tem ninguém fazendo nada de bom nesse mundo? Vocês não estão dando uma cesta básica para voltar de novo? Olha a mensagem triste que está por detrás da religião do Espiritismo. A sua vida é uma condenação. Você está vivendo, sabe por que você está vivendo? Porque agora você precisa pagar o que você fez de errado. Então a sua vida não é mais uma graça, a sua vida não é mais uma bênção, a sua vida não é algo que você pode dar para Deus, mas a sua vida é um fardo. Olha só que problema. É assim que você olha para a sua vida? É assim que nós devemos olhar para a nossa vida? E é claro, trouxe o Evangelho, Lucas capítulo 16, versículos 19 ao 31. Anota, eu vou contar rapidinho mais ou menos como que é isso aqui. Tinha um rico e o pobre Lázaro. O rico maltratava Lázaro em vida. E veja, o Evangelho nem fala o nome do rico, só fala o nome do pobre. Passou a vida dele toda em sofrimento, e a do rico já teve os seus ganhos nessa terra. Não que seja errado ser rico, viu? Mas o que você faz com a sua riqueza, você vai responder para Deus. E aí, quando morre, Lázaro está no paraíso. É uma parábola que Jesus conta. Lázaro no céu e o rico lá no inferno. E aí ele mostra para o rico que está no inferno que o Lázaro, que ele maltratava, está lá no céu. E ele fala: meu Deus, ai, como eu fui infeliz, deixa eu voltar para pelo menos eu poder fazer alguma coisa diferente. Jesus diz: não pode voltar. Ele: não, mas deixa eu pelo menos aparecer para alguém lá e falar: ó, já que eu estou aqui, eu estou no inferno, agora faz você alguma coisa diferente, já que eu já me ferrei, não quero que a minha esposa também vá para o mau caminho, não quero que meus filhos, quero aparecer, se eu aparecer eles vão acreditar. Aí Jesus falou assim: não, porque quem uma vez já entrou no céu, quem já entrou no inferno, é definitivo. É definitivo, não existe arrependimento no inferno, e não existe pecado no céu. Se você entrar no céu, não tem como você pecar lá, assim como não tem como se arrepender no inferno. Hoje é o tempo da salvação, hoje é o tempo de arrependimento, essa vida que a gente tem que andar diante de Deus. Depois a gente só vai colher os frutos. Pode passar para o próximo slide. Depois vocês leem, meditem isso, tá? O Lucas 16 é bem legal isso. Tinha alguma coisa antes? Não, né? Inúmeros erros do Espiritismo.
O espírita basicamente crê na manifestação de espíritos. A gente está aqui de repente, aí apagou a luz. Nossa, é o espírito. Ou passou um vento assim. Nossa, ó, você sentiu um vento? Ah, é um espírito. Ou a porta que bate na casa da noite. Ou madeira que fica dando estalo à noite, né? Casas antigas de madeira cheio de dar estalo. Aí fica todo mundo, aí é o capeta. Não é verdade? Tudo é o espírito, tudo é espírito. Então basicamente o espiritismo ele acredita nesse tipo de coisa. Negam trindade, nega o mistério. Como assim nega o mistério, Davi? Para os espíritas não existe nada que você não possa compreender. Tudo tem que ser explicado. A trindade, como entender? Você não consegue entender tudo. Você consegue entender o que é pessoa, você consegue entender alguma coisa ou outra, mas tudo, Deus é maior que você. Se você quer entender tudo, você vai se tornar Deus. É o pecado de Adão e Eva. Existe um mistério. Existe um mistério. E o mistério não é feito para te afastar de Deus. O mistério é feito para fazer você mergulhar em Deus. Entende? Nega a autoridade da igreja, porque o que importa é o que o Espírito está ditando para mim aqui. Olha, ele está falando, vamos escrever ali. É uma psicografia, né? Chico Xavier escreveu mais de 400 livros. Engraçado que era 400 espíritos diferentes, mas com a mesma gramática, né? Com o mesmo repertório de palavra que era do Chico Xavier, mas o estilo do Chico Xavier. Mas era 400 espíritos diferentes. Incrível isso. Os mesmos erros de gramática, mas de 400 espíritos diferentes. Incrível. Negam o pecado original, por quê? Porque não é assim com o pecado original. É você tem um pecado da sua vida passada que você vai trazendo. Absurdo isso. Então daí negam a salvação do sacrifício de Cristo, porque se você tem que nascer em outra vida, significa que o sacrifício de Cristo foi em vão. Negam a Eucaristia e todos os outros sacramentos. Pode passar, irmão. Deixa eu ir ver no horário, que se deixar eu vou indo. E eu vou trazer um pouquinho a questão histórica, tá? Do espiritismo. Porque é o seguinte, existe duas vertentes aí da história do espiritismo correndo solta. Uma que se você perguntar mesmo para um espírita, ele vai falar a segunda versão, que eu vou falar daqui a pouco. Mas se você pesquisar isso aqui, você vai ver que isso aqui é verdade. Tá? Essas são as irmãs Fox. Engraçado que Fox em inglês é lobo, né? Eu acho que isso, a raposa, isso para mim tem muito significado. Catarina e Margarida. Inclusive minha mãe chama Margarida. Aí Catarina e Margarida, elas tinham 12 anos e 9 anos. Vocês conhecem crianças de 12 e 9 anos? São quietinhas, né? Não fazem nada de... Chega assim na igreja, quase levita. Senta, responde tudo, não fala com ninguém, vai embora, não é verdade? Criança não é assim? Se deixar, pendura até no ventilador, faz um negócio aqui, né? É isso. Se você deixar sem a educação, a verdade é isso. Se não tiver chega para lá, a criança toma o lugar do padre lá, fala, padre, desce daí que eu quero sentar aí hoje. Se deixar é mais ou menos isso. Porque em casa faz isso. E o pai deixa, então acho que aqui na igreja vai poder fazer também. E aí, olha a situação, elas eram filhas de um pastor evangélico. E isso é interessante, né? Porque o padre colocou, para eu falar tanto do espiritismo quanto do evangélico, que são duas coisas diferentes, porque uma é uma falsa doutrina e o outro é uma seita. Mas olha a origem do espiritismo: duas filhas de um pastor evangélico. Por quê? Nessas igrejas evangélicas, eles estão em busca de revelações particulares. Lembra que eu falei? Então o Espírito vai falar, todo mundo, desliga as luzes aí, desliga as luzes. Vai, agora vai. Olha só o vento acontecendo. Olha o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que tomar cuidado.
E aí, ela escutando no momento de oração do pastor, fazendo aquelas coisas tudo. Aí as irmãs fizeram lá, começaram a bater nas mesas. Aí a galera em oração, né? Imagina, século 17, século 18, sem muita iluminação, aquelas velhinhas só. E aí eles fizeram aquela bendita pergunta: se é um espírito, bate 2 vezes. Imagina a cabeça daquela criança de 12 anos escutando um negócio desse, gente. Pronto. É assim que começa o espiritismo. Ah, você está de brincadeira. É isso. Começa numa brincadeira de uma criança de 12 anos, de 9 anos, que começa a falar que está se comunicando com os espíritos, quando é ela batendo na parede. Que Deus perdoe a gente, quando estava na escola, fazer jogo de copo, jogo de compasso para falar com o morto, negócio de... Tá? Né? Tudo isso aí, essas coisas, a letra, olha só o compasso, tá aí, não sei se é você, e aí sai correndo, né? Olha a origem do espiritismo, gente. Olha a origem. Aí você fala assim: ah, não, é brincadeira. Tem um cara cientista que vai lá averiguar nos Estados Unidos, um francês, Hippolyte. Mas você não conhece ele como Hippolyte, você conhece ele como... Adivinha qual é o nome dele? Allan Kardec. Já ouviu falar sobre Allan Kardec? Bom, e é aí que eles falam que começa o espiritismo, com o Allan Kardec, não com isso. Mas o Allan Kardec foi lá ver isso aí e falou assim: ó, verdadeiro. O Allan Kardec deu o selo dele lá, ó. Gente, essas meninas, até os 50 anos de idade delas, nunca falaram que tinham feito isso. É que daí eu acho que a consciência pesou, a gente vai ficando velho, né? A gente tem medo de morrer. E a gente fala assim: peraí, deixa eu consertar certas coisas. Sabe aquelas coisas que a gente faz só quando fica velho? Vou contar uma historinha pessoal minha, posso? Eu era bem mais magrinho há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, mas bem mais magrinho. E eu na 8ª série, tinha inclusive um amigo meu, ele falou que ia assistir. A gente chama ele de bebê, que era bem grande. Ele com o outro, desculpa os apelidos, tá? Que na nossa época lá não tinha problema. Que era o branco. Então tinha o bebê e o branco. Aí estava eu sentado, o branco e o bebê. 15 anos, 14 anos, sabe o que eu fiz? Desculpa, gente, eu tenho vários pecados, tá? Aproveitei que os dois estavam virados meio errado. Eu fui por trás, dei um peteleco na orelha do outro lá. E voltei a escrever. Eu era o nerd que passava cola para os outros. Ficava lá, sabe? Então eles nunca imaginaram que eu tinha feito aquilo. Gente, se eu soubesse o que ia acontecer depois, eu não tinha feito. O bebê olhou assim para o outro e falou assim: você bateu na minha cara. Pegou, fechou o punho, mas deu um soco na cara do outro. O outro tomou um socão de graça. E eu, sabe assim, eu olhei. E aí o outro já veio para cima, os dois na maior. Eu fiquei longe. Pergunta: você acha que eu falei para eles? Falei. A gente fez um churrasco em 2015, mais ou menos, tipo 10 anos depois. E falei: vocês lembram daquilo que aconteceu? Então fui eu. A gente vai ficando velho, a gente vai se arrependendo de certas coisas, que na hora a gente não tem coragem de falar. Aconteceu isso aí com essas duas. Fizeram lá para o jornal de Nova York uma bomba. Falaram assim: ó, a gente inventou tudo. Isso aí é a maior desgraça, é tudo falso. Imagina, o negócio já estava 40 anos rolando, tudo. Imagina, 40 anos o espírito estava assim, ó, em festa, todo lugar tinha espírito. E aí de repente elas vêm e falam: é tudo mentira. Até o que o Allan Kardec falou. Imagina. Gente, tudo isso aí está documentado, tá? É só você pesquisar depois. Então o Allan Kardec
que julgava ser a reencarnação de um poeta celta com esse nome, porque o nome dele é Hippolyte, né? Não é Allan Kardec, mas Allan Kardec é mais bonito, né? Começou a estruturar esse negócio. Por isso que muitos falam de espiritismo kardecista, por causa de Allan Kardec. Para tentar falar assim, não é essa brincadeirinha das crianças não, o meu é científico, é do Allan Kardec. Tá? Pode passar. E aí, uma das coisas que acontece, né, com o espiritismo que eles pregam é a necromancia, falar com os mortos, né? Eu vejo pessoas mortas. Com que frequência? A todo tempo. Lembra do filme? Sexto Sentido? Eles estão atrasados, porque as mulheres já têm sexto sentido, né? Ele tinha que ter o sétimo. E aí, as pessoas acham que dá para falar com os mortos. Aí o filme mais badalado da década, final de 80, 90, né? Só os velhos agora vai chorar, se emocionar. O Ghost, veio até a música, né? Fica, ai, que me triste. Aí o cara veio e sobreviveu à morte por causa disso aí. E aí começa a apelar para onde, gente? Sentimento. E o que eu estou falando? Por que eu estou mostrando essas duas cenas de filme? Porque não tem nada que não venha muito forte, que não começa primeiro a passar pela televisão, pelos filmes, novelas. Mas qual que é o problema de falar com o morto? Passa para... A gente tem aí algumas passagenzinhas. Levítico 19, não vos voltareis para os necromantes. Necromantes é isso, necro é morto, tá? Mancia, adivinhação. Nem consultareis os adivinhos, pois eles vos contaminariam. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aí Levítico 26, aquele que recorrer aos necromantes e aos adivinhos para ter comunicação com eles, voltar-me-ei contra esse homem e o exterminarei do meio do povo. Então, ou seja, não é só o necromante lá que está errado, mas quem vai atrás dele também. Aí nasceu minha netinha, deixa eu lá levar ela para dar uma benção. Toma cuidado, hein? Você pode ter atraído a maldição para tua neta. Você pede perdão para Deus, vem confessar e dá. Porque o que vai livrar a maior maldição da sua neta é batizar ela na igreja católica. Não, leva para dar um passe, leva para fazer alguma coisa. Não, você não tem que levar para lugar nenhum. Até Nossa Senhora levou o menino Jesus para o templo. Toma cuidado com isso, tá? E aí mais para baixo, olha lá, para quem quiser passagens, deixei algumas, né? Êxodo 22, 17, Deuteronômio 18, 10. Aí eu não gosto muito desses 5 primeiros livros, ficar falando só disso, porque daí o cara fala assim, você é judeu? Você só está falando da Torá? Você só está falando da lei do Antigo Testamento? Porque Deus era um, e tem gente que acha isso, é heresia, né? Que é Deus diferente no Antigo Testamento, Deus novo. Mas, beleza, então vamos lá, as últimas 2 passagens para você, Atos dos Apóstolos, depois do Evangelho, depois de Jesus já, Atos 13, do 6 ao 12, e Atos 16, dos 16 ao 18. Então não é só no Antigo Testamento não, também para o Novo. Tudo bem? Pode passar. E agora eu falei da necromancia, que é um ponto forte no espiritismo, essa coisa de querer falar com o morto. E um detalhe, hein? Esse tempo de Covid, muita gente perdeu o ente querido. A gente precisa saber lidar com esse sofrimento da perda de entes queridos. A igreja não está fechada para você. O céu não está fechado para ele. Você não precisa recorrer a mesas brancas para tentar se comunicar com essa pessoa porque você sente saudade. Eu entendo o sofrimento de tantas pessoas, né? Todo mundo conhece alguém perto que morreu às vezes com esse negócio de Covid. Eu entendo. Mas você não saber lidar com o sofrimento vai duplicar o teu sofrimento e não amenizá-lo. O nosso Deus morreu na cruz para que você possa olhar para Ele
e dar significado às suas dores. Todo o seu sofrimento tem significado, tem espaço para entrar nas chagas de Jesus Cristo. Você não precisa recorrer a nada além das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles usam uma passagem do Evangelho que diz: é necessário nascer de novo. Existe essa passagem. É necessário nascer de novo. Só que qual que é o contexto, né? Está lá no batismo, falando do batismo. Nascer de novo, da água e do Espírito. Ou seja, nós temos uma vida natural, mas quando nós recebemos o batismo, nós ganhamos acesso a uma vida espiritual. Você nasce de novo no batismo. Você tem 2 nascimentos: o seu dia civil e o dia que você se batiza. O dia que você nasce para o céu. Vos é necessário nascer de novo, mas isso não significa que é uma nova vida reencarnada, mas é uma nova vida hoje. Você tem que deixar de ser o homem velho para se tornar um homem novo. Olha lá o que diz Hebreus capítulo 9, 27. O homem só morre uma vez. O homem só morre uma vez. Pronto. Não tem como reencarnar. Ah, mas e a segunda vinda de Jesus? Tem gente que ainda acha que Jesus vai vir a segunda vez num útero de outra mulher. E não, a segunda vinda de Jesus, ele vai rasgar o céu e vai separar a cordeira de cabrito. E ai de nós. Ai de nós. Misericórdia de Jesus, misericórdia de Jesus. Tipo quando dá turbulência no avião, ou momento de fé, né? Eu lembro que quando eu fui para a Colômbia, passou em Manaus uma turbulência ali. Foi um dos momentos que mais cresceu minha fé no mundo. Eu achei que ia morrer aquele negócio. Ai, Jesus, eu prometo, né? Se eu... Aquela coisa, é normal. Não tem ateu que resista a uma queda de avião. Não tem, não tem. Tá? Outra passagem, de Jó. Assim o homem, quando dormir, não ressuscitará até que o céu seja consumido. Não despertará, nem se levantará de seu sono. Aí você fala, ué, mas então vai todo mundo dormir? Jó é Antigo Testamento, mansão dos mortos. O que Jesus diz na cruz? Tudo está consumado. Quando dormir, não ressuscitará até que o céu seja. A partir daquele momento, tudo está consumado. No sábado santo, aquele silêncio, até o domingo da ressurreição, quando Jesus morre, ele vai na mansão dos mortos resgatar todos os que viveram antes dele. Vai em busca de Adão, dos profetas e de tantos que honraram o nome de Deus. É a mansão dos mortos. A gente reza isso no credo. Desceu a mansão dos mortos. Não é o inferno, era a mansão dos mortos. Céu e inferno é agora, depois da cruz. Quando Deus agora te dá uma graça maravilhosa. Porque agora você tem a graça. Se você rejeitar a graça, aí é um outro problema. Mateus 25, 41. Ide malditos para o fogo eterno. Jesus falando isso para um pessoalzinho bacana lá, ó. Ide para o fogo do inferno. Aí tem gente que fala assim, o inferno não existe não. Jesus, ele é tão bom, ele vai perdoar todo mundo. É fácil acreditar nisso, né? Porque está passando pano no ser, né? Não precisa converter. O inferno existe. O espiritismo prega que não existe. Por quê? Vai todo mundo evoluir uma hora. Tomara que a gente não vá para o céu, tá? O povo louco, Deus me livre, para o inferno. Deus me livre. O Papa Bento XVI tem uma frase que ele fala assim, ó: o inferno existe e não está vazio. Com isso ele está falando que pelo menos os demônios estão lá.
Mas a igreja não diz ninguém que foi para o inferno. Se você vê, eu vi lá uma mensagem, uma moça que viu gente no inferno, é revelação particular. A igreja nunca falou de ninguém no inferno. Isso não significa que não tem ninguém lá. É uma coisa diferente. Vocês estão entendendo? Mas ela fala quem está no céu, os santos. Vocês estão entendendo? Bom, pode passar. Esse negócio de reencarnação também rolou numas novelas aí, né? Esqueci o nome do primeiro, é A Viagem. A Viagem, eu acho que é isso, A Viagem. É mó viagem mesmo. A segundo, Alma Gêmea, bate coração. Ai, que lindo! Ela voltou de outra vida para resgatar ele daquela mulher. E você fica torcendo, achando maravilhoso a mulher ter reencarnado. A novela é a catequese do capeta. 1 hora por dia, todo dia, você sentadinho ali, ó. Reencarnação. Então toda televisão é ruim? Não estou falando isso. Mas vocês têm que prestar atenção que entra na tua casa. E a outra ali, esqueci o nome, é recente. Que é o espírito até sai do corpo da moça, vai dar uma volta. Eu nem faço questão de guardar. É que o Alma Gêmea é clássico, né? Musiquinha bonita. Quando eu te vi, né? Vou passar. Beleza, isso é sobre o espiritismo. Agora eu vou falar sobre o evangelho. Quer falar, pastor? Não, só para dizer que o espiritismo, eles não têm maneiras de evangelizar como nós conhecemos. Mas eu vou dizer para vocês uma forma como eles tentam levar a gente para eles, que vocês também já devem ter vivido isso. Do nada chega uma pessoa para dizer para você e diz assim: eu senti que você tem mediunidade. Eu senti que você é sensível, tem como desenvolver. Vai lá tal lugar, tal dia, tal coisa. Assim que começa, né? Às vezes a pessoa é mais retraída, ou às vezes, né, é uma pessoa mais instruída, alguma coisa, aí já começa. Eu senti em você. Olha, do teu lado tem 2 pessoas que eu estou vendo, né? Aí você já quase morre e quer ir lá aonde ele falou para ver se as 2 pessoas param de acompanhar você. Aí você já começa: bem que eu senti um negócio no pescoço, bem que eu vi que meu cabelo levantou, bem que alguém segurou minhas costas, aquele dia que a porta fechou na minha cara, deve ter sido algum desses 2 que bateu a porta na minha cara. Aí já começa, porque o nosso cérebro é terrível, né? Ele começa a criar coisas. Se alguém falar para você assim: você está tão pálido, você está bem? Você começa: é verdade. Meu Deus, bem que eu senti que eu estou ficando tonto. Acabou, né? Outra coisa também, agora eu falo como quem estudou exorcismo. Como o Davi disse, não existem almas por aí soltas. Quem morre, na própria carta aos Hebreus do capítulo 9, logo em seguida, quando diz que todos morrem uma vez, se você ler a vírgula, já diz assim: e logo vem o juízo. A pessoa já morre e é julgada, né? Uma coisa também que vai contradizer os evangélicos nessa história do sono deles. Logo vem o juízo. Então não existe alma, né, por aí vagando, né? Mas e essas almas que eles dizem que vêm, esses que eles psicografam, essas que eles escutam? Demônios. O espiritismo tem uma relação intrínseca com a demonologia.
Eles acham que são pessoas porque os demônios são anjos inteligentes. E por isso eles podem se disfarçar por pessoas. E até mesmo, como eles têm o dom infuso da ciência, né? Eles podem saber de você e te falar coisas como se fossem da tua família, né? Nome de vó, nome de vô, nome de parente. Mas são demônios. Muito cuidado com isso, porque não existe alma vagando por aí. Quando a alma morre, ela passa automaticamente pelo juízo e só tem 3 possibilidades para ela: inferno, purgatório e céu. Não tem a possibilidade, fica mais um pouco aí nesse mundo. Não tem, isso não existe. E quem está lá não fala com ninguém que está aqui. Amém. Beleza? Acho que quem tiver mais perguntas depois vai anotando. Aí a gente vai, no final a gente mata todas as dúvidas, tá? E agora a gente fala sobre os evangélicos. Vai ter pelo menos uns 20 minutos só de pergunta, fica tranquilo, tá? Por que não sou evangélico? Aí vem o problema, né? Quem que é o evangélico? A definição bem simples de evangélico é quem crê no evangelho. Todo mundo aqui crê no evangelho? Nós somos evangélicos. Ora. Não, mas eles são crente. Quem que é crente? Crente é quem crê. Vocês creem? Então somos crentes. Difícil, né? Aí o que a gente começa a falar mais é assim: mas eles são protestantes. Beleza, aí o negócio já começa a ficar mais específico. Mas protestante é quem é luterano. Só quem é luterano, especificamente. Que aqui na nossa região, a igreja luterana mais próxima é só em Campinas. Então, ou seja, especificamente, Mogi Guaçu nem tem talvez protestante. O que acontece é o seguinte: os espíritas acham que Jesus é um espírito evoluído, ok? Não acha que Jesus é Deus. Por isso que o espiritismo é uma seita. Se a pessoa acredita que Jesus é Deus, mas não aceita todas as verdades de fé, os dogmas, a Imaculada Conceição, a virgindade de Nossa Senhora, por exemplo, a Eucaristia, é falsa doutrina. Ou seja, a pessoa acredita que Jesus é Deus, mas ainda falta elementos. Por isso que é falsa doutrina. Então essa é a diferença entre seita, não acredita que Jesus é Deus, e das outras religiões cristãs, que são todas falsas doutrinas, porque acreditam que Jesus é Deus. Abre parênteses, o tema não é esse, mas para ficar claro que é uma dúvida tremenda: testemunhas de Jeová não são cristãos. Eles não acreditam que Jesus é Deus. Portanto, é seita. Conseguiram entender? Então, aí nós temos, lá no século XVI, uma reviravolta dentro da religião. Me permita falar algumas coisinhas históricas aqui, tá bom? Então presta bastante atenção. Que tem tanta coisa que se fala sobre Idade Média que não dá para falar aqui. Seria uma formação só sobre Idade Média. Mas eu convido você a pesquisar e estudar, para quem quiser, quem se incomodar,
verdadeiramente assuntos como Inquisição, Templários, fogueira, tá? Tudo isso aí, a igreja mandava matar. A igreja era contra a ciência. A igreja é tão contra a ciência que 2/3 das estrelas que está no céu foi dado nome tudo de jesuíta, porque o maior centro de astronomia do mundo está no Vaticano. Copérnico, que foi um grande cientista que fez a Revolução Copernicana, ele é padre. Enfim, não é o assunto, mas só para vocês, eu preciso falar um pouco disso, para chegar ali. E a questão é a seguinte, gente. Eu já coloquei a passagem ali, Mateus 16, né, quando Jesus fala sobre Pedro, que deu para Pedro as chaves da igreja, para ele ligar e desligar o que ele quiser. A igreja católica, ela tem a maravilha de ser chamada de apostólica, não porque eu decidi colocar isso aqui na frente, mas porque, por exemplo, quando o padre Anderson virou padre, ele só virou padre porque um bispo veio e colocou a mão na cabeça dele e ordenou, deu o sacramento da ordem, passou, e aí o padre começou a se tornar um auxiliar do bispo, porque o grande sacerdote aqui de nós todos, o pastor, é Dom Vilar, que a gente precisa rezar por ele, e rezar muito mais pelo próximo, né? Convido todo mundo a fazer orações de jejum. Mas todos os padres que existem é para colaborar com o bispo. E aí cada um tem um território. O padre tem uma ata que ele assinou, parece até contrato de casamento civil, e vai estar lá, ó, Paróquia Santa Edvige é da rua tal, a rua tal, da rua tal e da rua tal. Por isso que a gente precisa rezar muito pelo nosso padre. Sabe por quê? Porque um dia, no juízo, que é imediatamente após a morte, ele vai falar assim, ó, tá vendo nessa rua aqui? Era a sua, o que você fez? Da mesma forma que ele vai olhar para a minha vida e falar assim, tá vendo sua casa? Tá vendo essa filha aqui que você maltratou? Cada um tem a sua realidade, né? Vocacional. Mas olha a realidade do padre de ser pastor dessa rua, daquela região. Esse território inteirinho aqui é do padre. Olha que bênção e que responsabilidade ao mesmo tempo. A gente às vezes não tem noção disso. E por que a gente está falando isso? Porque hoje é tudo muito fácil a gente alcançar outros territórios com relação à mídia social, a um Instagram, a um YouTube, etc, né? Eu queria que o padre Anderson acordasse 4 horas da manhã para rezar o terço. Não precisa, filho, liga lá no YouTube, Frei Gilson reza com você. Vocês estão entendendo? Não precisa, porque tem tudo aí hoje na internet. Só que isso não era uma realidade no século XVI. Não tinha uma comunicação rápida. Não tinha. Às vezes o Papa mandava uma carta, chegava só 4 meses depois em tal lugar. Aí você imagina o Papa, que é a mesma função do Papa de hoje, o Papa Francisco. Só que hoje o Papa fala lá, no avião, sai todo mundo falando as coisas que o Papa fala no avião. Na época não tinha nem avião, não tinha nem entrevista, essas coisas. Mas o Papa mandava uma carta e ele queria que todo mundo soubesse o que ele falava e demorava pra caramba. E a gente fica julgando o século XVI com a cabeça do século XXI, é claro que está errado. Isso se chama anacronismo. A gente tem que entender todo esse contexto, tá? Bom, para não enrolar tanto, o que acontece? Lutero, ele era um frei católico. Ele era agostiniano, tá? Só que ele não tinha vocação. Mas a única forma, naquele período, de você ter uma ascensão social, porque quem nascia pobre morria pobre, se você não tinha sangue azul, né? É assim que fala, não nasceu da nobreza, você
Beleza, era assim. A única forma de você dar uma subidinha na escada social era o seguinte: sou pobre, mas meu filho quer ser padre. Então ele ia ter estudo, ele ia para o mosteiro, porque as escolas eram os mosteiros. Se hoje você tem escola, se hoje você tem faculdade, agradeça a Igreja Católica. E as pessoas ficam hoje usando as faculdades para denegrir a Igreja Católica. Mas, meu amigo, você não está entendendo nada. A faculdade existe por causa da Igreja Católica. E aí, era interesse da igreja dar o letramento, só que as próprias pessoas falam assim: para que eu vou querer ler? Eu vou lá na igreja, eu escuto. E eu vou para minha casa, vou plantar minha batata, e vou trocar com o vizinho que faz o tomate dele. E todo mundo vivia assim. Era assim. Ah, mas a igreja proibia. Não era que proibia, não. Gente, se hoje as escolas de ensino médio, eu sou professor, se falar que não é mais obrigatório, ninguém mais vai para a escola. Só está lotado as escolas porque é obrigado. E chega no ensino médio sem saber ler e escrever, e vai falar que é culpa da igreja também? Não tem mais nada culpa da igreja nisso aí. Vocês estão entendendo? Então, aí teve Calvino, teve o anglicanismo, tem metodistas, já estou vindo mais para cá, até chegar nos neopentecostais. Aí você tem batista, tem congregação, tem assembleia, e tem a do tio João, tem do apóstolo tal, tem do apóstolo. E eu estava falando sobre a ordenação. Eu conheci o bispo Dom Gil, que foi bispo de Jundiaí. Hoje ele está em Juiz de Fora, né? Ele fez um estudo e ele chegou a saber de que ramo apostólico ele era. Porque tem como. Quem me botou a mão foi esse bispo, quem colocou a mão nesse bispo foi esse. Ele falou assim: o meu é o João. Eu sou do ramo do apóstolo João. E o apóstolo Valdomiro é de quem? É a pergunta. Que apóstolo botou a mão no filho? Porque a imposição de mãos. A imposição de mãos, ela ordinariamente, ela é um gesto exclusivamente sacerdotal. É um veículo. A mão na Bíblia significa veículo, para dar passagem. Ou seja, passava a graça com a imposição da mão. Por isso que na crisma tem imposição de mão também, porque tem a vinda do Espírito Santo na crisma também. E aí todos os padres têm que receber a imposição de mãos, que vai chegar lá, em Pedro, Paulo, André, João, Tiago. Isso é apostólico, isso é apóstolo. Não é um nome bonito. Eu sou apóstolo. Calma aí, baixa a bola. Quem botou a mão? Vocês estão entendendo? Tem que ter mais reverência, tem que ter mais respeito com isso aí. Pode banalizar desse jeito. Um anjo apareceu para mim e falou que eu sou apóstolo. Pelo amor de Deus, nenhum anjo é apóstolo. Nenhum anjo consegue trazer Eucaristia. Só o sacerdote. Por isso que um anjo apareceu para São João Maria Vianney e falou, apareceu o anjo de joelho, beijando a mão ali do sacerdote, porque nem os anjos conseguem trazer, somente um padre. Mas o padre é um humano. O vaso é de barro, filho. O vaso. Mas o que está ali dentro é tesouro. Entenderam? Bom, por isso que é difícil falar de evangélico. É difícil. Fala evangélico, é meio complicado esse negócio aí, tá? Quem é o evangélico? É o cristão que não é católico. Então a gente vai falar de todos os que não são católicos. E eu vou falar principalmente os 3 pilares que distinguem a gente de qualquer outra doutrina cristã, que eu acho que a isso basta. Se você se apegar a essas 3 coisas, eu vou terminar com isso. Davi, eu não entendi muito bem, é tanta passagem bíblica. Se apega nas 3 coisas que eu vou colocar no final, que tá bom. Tudo bem? Vamos seguir. Primeiro, sobre a Sagrada Escritura. Está na Bíblia? Se está na Bíblia, eu acredito, né? Eu acho que é aí que está. Eles falam, eu só acredito na Bíblia. A Igreja Católica está na Bíblia? A Eucaristia está na Bíblia? Está na Bíblia? E toda hora a gente fica assim, né? Achando que tem que estar na Bíblia.
Aí eu devolvo a pergunta: onde está escrito na Bíblia que é só a Bíblia? Não está. Onde está escrito na Bíblia que os livros que tem que ser, que está todos esses livros aí, o índice, não vem com essa, que o índice não é, o índice é moderno. Mas onde está escrito na Bíblia que tinha que ser esses livros e não outros? Ou você não sabe que existe o Evangelho de São Tomé, Evangelho de Maria? Sabia? Existe? Mas por que então não está na Bíblia? Porque alguém decidiu que isso aí não é inspirado pelo Espírito Santo, pelo menos para a Sagrada Palavra de Deus. E se alguém tem o poder de falar qual livro cabe na Bíblia ou não, é porque esse poder é maior que o da Bíblia. Ponto final. Você está entendendo? Ou você acha que a Bíblia nasceu, caiu do céu de zíper e tudo? É? Foi assim? Não, teve séculos de brigas para saber se esse livro é de Deus, esse livro não é, esse livro é, esse livro não é. E o Macabeus? Não é. Enoque, né? É uma briga de Enoque, porque os judeus consideram, e aí não tirou, enfim. Você tem que saber disso, você tem que parar para pensar, se só vale a Bíblia, onde então está escrito na Bíblia isso, que só vale a Bíblia? Usando só a Bíblia, prova para mim que eu tenho que usar só a Bíblia. Não tem como. Gente, é claro que a Bíblia é maravilhosa, a palavra de Deus está ali, né? A vida de Jesus, os evangelhos principalmente, é o coração da Sagrada Escritura. Só que se você não ler conforme o que Jesus e a igreja interpretam, você vai cair em paranoia. Posso colocar uma das paranoias aqui, padre? Sem problema? Então vamos lá. Adão e Eva, beleza? Adão e Eva teve 2 filhos. Vocês sabem o nome dos filhos de Adão e Eva? Fala para mim. É homem ou mulher? Homem, Caim e Abel. Aí depois rola um problema aí. Caim mata Abel, certo? E aí vem mais um menino para dar a geração dos bons e o Caim dos ruins, que é Sete. Então Sete é mais um filho de Caim, de Adão e Eva. Então Abel morreu, Caim assassino e o Sete que é o bonzinho. E fala, vai que agora vocês vão procriar tudo. E começa a nascer um monte de gente. Pergunta, veio da onde? Pegaram a mãe. A Bíblia está mandando pegar a mãe agora, é isso? É isso? Nossa, incesto na Bíblia. Olha, é isso? Mas qual que é a explicação? Está na Bíblia que teve irmã? Então com a irmã pode. Ai meu Deus! E aí? E agora? Explica para mim. Usando só a Bíblia, irmão. Explica para mim essa. Não vou responder não, vocês que procuram depois. Precisa também, né? Despertar esse espírito pesquisador, não sei. Então, ou seja, só a Bíblia não basta. É só isso que você tem que entender. Só a Bíblia não basta. Então a Igreja Católica ela tem 3 pés: a Sagrada Tradição, o Magistério, que é o Papa com os bispos em comunhão com ele, que interpreta tudo isso, e a Sagrada Escritura. Se faltar um pé, é o tripé aqui, se eu tirar um pé aqui, essa câmera vai para o beleléu. É um tripé. É assim que funciona na Igreja Católica também. Não é só a Bíblia, é a tradição e o magistério também, porque é o magistério que sabe ler a Bíblia. Eu não sei ler a Bíblia, você não sabe ler a Bíblia, quem sabe ler é o magistério. Então a gente lê pedindo socorro para o magistério, tá? Agostinho diz o seguinte: eu não acreditaria na Bíblia se ela não me levasse a crer na autoridade da Igreja Católica. Século V, ele falou isso aí. Ou
Ou seja, a Bíblia ela tem tanta coisa ali, que quem falou que aquilo é sagrado foi a Igreja Católica. Então ele só acredita por causa da Igreja Católica. E hoje usam a Sagrada Escritura contra nós, contra a Igreja Católica. Mas isso também não é novidade. O Satanás levou ao deserto Jesus e usou da Bíblia também para ficar provocando ele. Está escrito, o anjo vai te pegar. E aí, não sei o que tem. Mas também está escrito, né? Bababá, bababá, bababá. O demônio é exegeta, manja da Bíblia ali, ó, muito mais que nós. Vocês estão conseguindo entender? Aí eles vêm com um versículozinho e esquece que quem fez isso foi Satanás. Foi Satanás que faz isso. Fica jogando versículo solto. Toma cuidado, tá? Toma cuidado. E olha só como que termina o Evangelho de São João. Eu não li o Evangelho de São João. Não tem problema, pega o Evangelho de São João, vai lá para o final, lê a última frase. Está escrito assim, ó: Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Olha lá, está na Bíblia, que não está tudo na Bíblia. Vocês estão entendendo? E a gente aceita certas coisas. Por isso tem uma frase antiga que fala: católico ignorante, futuro protestante. Porque não conhece bem a sua fé. E aí vai aceitando as coisas entrar. Vai aceitando as minhocas entrar na cabeça. Jesus não disse assim: vai e escreve um livro. Plante uma árvore e faça um filho. Não, Jesus não disse isso. Ele disse: ide e pregai. Pregai. Imagina, gente, a primeira comunidade apostólica ali. Por exemplo, Lucas. Talvez você nunca parou para pensar. Lucas não era dos discípulos de Jesus. Ele não era um dos 12. Não tem Lucas ali. E ele que escreveu o Evangelho. Tomé escreveu um evangelho e o dele não está aceito. Imagina quantas coisas Lucas ouviu e que ele não escreveu, e que ele falou para o outro, que falou para o outro, que falou para o outro. Qual que é o nome disso? Tradição. Tradição vem de um verbo do latim tradere, que significa entregar. Vai entregando de um para o outro, vai entregando. E a gente tem a alegria hoje de toda essa tradição entregou para nós, Igreja Católica. Esse tesouro é nosso. Esse tesouro é nosso. A responsabilidade de sermos santos é nossa. De sermos muito mais fiéis é nosso. Porque nós temos esse tesouro, só nós. Pode passar. E aí vem a grande questão, né? A igreja é só placa, não importa a igreja, né? Eles falam muito isso. Onde você congrega, irmão? Onde você quer ir e tal? Aí ele ajoelha para a cadeira assim, ó. E o Deus é espírito, está em todos os lugares e já era. E não é assim. É verdade que Deus está em todos os lugares, mas existe diferença de níveis de presença de Deus nas coisas. Deus está em tudo, mas não se identifica com tudo. Não é um panteísmo. Ele não, então ele está na vaca, vamos abraçar a vaca, igual os hinduístas. Olha só um pouco de Deus aqui. Não é assim. Não é assim. E aqui no nosso mundo, presença máxima, presença real de Jesus na Eucaristia. Não existe presença maior de Jesus nesse mundo, senão na Eucaristia, sacramento dos sacramentos. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. E às vezes nós podemos participar da missa de quarta-feira e só vemos no domingo. Talvez você não entendeu ainda o que você está comungando. Às vezes lá na escola, sala dos professores, um cara descobriu que eu era seminarista. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, porque daí ele fica perguntando um monte de coisa. E aí ele falou assim, que eu estava estudando escatologia. Aí ele falou assim, não, mas eu era católico, eu até tomava hóstia. Eu era coroinha, até tomava hóstia.
Pelo amor de Deus, olha só, isso já mostra, só a linguagem sem mistério, linguagem sem amor, linguagem sem intimidade. É mais ou menos os paulistas com Maria Fedida, né? Minha esposa é do Rio de Janeiro, ela fala percevejo. Aí quando ela veio para cá e Maria Fedida, ela fala, nossa, que intimidade, né? É uma intimidade. Ou seja, no jeito que você chama as pessoas, mostra a intimidade que você tem. É Jesus sacramentado, é o teu Deus. Ah, eu tomava hóstia. Oh, pelo amor de Deus, o que é isso? Você não está entendendo nada, não entendeu nada. Faz sentido? Há uma só fé. Olha lá, se Jesus quis uma igreja. Mateus 16, 18. Jesus diz para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus quis uma igreja para ele ou não? O que significa minha? Pronome possessivo, aulinha de português. Minha igreja, minha. Então Jesus não quis igreja nenhuma, ele veio só pregar o amor. Negócio de igreja e religião só afasta de Deus. Já escutaram isso? Isso não está na Bíblia, irmão. Nem na tradição. Há uma só fé. Efésios 4:3. E vocês escutaram essa semana aqui que a igreja é a esposa de Cristo. Você acha que Jesus é adúltero? Você acha que Jesus tem várias esposas? Então deve existir somente uma igreja. E você está achando que é a igreja católica? A única verdadeira, provada historicamente. Não existia nenhuma outra. Todas as outras cristãs veio do século XVI. Porque senão Jesus é mentiroso. Jesus ia falar assim: eu vou tirar o Espírito Santo por 1500 anos. Eu volto lá em 1500 com Lutero, tá bom? Já volto. Ele não falou isso para os apóstolos. Se vira aí, eu volto lá no século XVI, porque só lá que vai vir uns cristãos de verdade. Ele falou: eu estarei convosco todos os dias. 300 anos de perseguição, martírio na igreja. Aí depois consegue ter liberdade religiosa em 395 com Teodósio I, depois de Constantino. Aí depois começa um processo de libertação dos escravos, queda do Império Romano, século V. Aí começa a Idade Média, cristocêntrica. E aí, porque é Cristo no centro, é a Idade das Trevas. A Idade das Luzes é o Renascimento, com guilhotina, morte na Revolução Francesa. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada. As pessoas falam que a Idade Média é obscurantista, só que vão lá para a França para ver a Catedral de Notre Dame que foi queimada. A Catedral de Notre Dame foi feita quando, abestado? Na Idade Média. É gostoso falar no Facebook que a Idade Média não tem nada que presta, mas quando vai para a Europa só vai ver coisa da Idade Média. A Idade Média construiu a civilização ocidental. E hoje a cultura, ela está arruinada. A cultura é como se fosse o filho pródigo que pediu assim: olha, me dá todos os meus bens que eu vou gastar tudo. E é isso que está acontecendo. A cultura ocidental é como o filho pródigo que está gastando tudo entre os porcos, e quando perceber já vai ter gastado tudo. Ela que criou universidades, a Igreja Católica que criou e sustenta até hoje os maiores hospitais do mundo. Mas para que tanta riqueza? Pergunta para o mago, por que ele levou ouro para uma criança que acabou de nascer em Belém? Porque é Deus, porque é rei. Porque se depender da nossa falta de amor, a gente bota outra cruz de espinho na cabeça deles, né? É isso que vocês querem? Presépio fedendo cocô na igreja, é isso? Nasceu na presépio, bota aqui uns feno, bota umas vacas aqui na igreja, né? Bota aqui, é isso que vocês querem? É rei ou não é? Se é rei, é ouro, acabou. É claro que tem que cuidar do pobre, sem deixar de cuidar de Deus. As duas coisas. Por que uma coisa ou outra? A igreja é a esposa de Cristo, e Ele é fiel. Não tem várias. Pode passar. E aqui é um dos 3 fundamentos.
para a gente já ir terminando. Porque o horário já está indo, né? Para dar tempo das perguntas, tudo. Nossa Senhora da Revelação é uma aparição, revelação particular, enfim. Ela apareceu para um pastor que se converteu para a Igreja Católica. E ela falou assim: a igreja do meu filho está sobre os 3 amores brancos. A igreja do meu filho está sobre os 3 amores brancos. E é sobre esses 3 amores brancos que eu vou falar para você. A primeira, a brancura da Eucaristia. Toda palavra de Deus que nas outras igrejas eles falam da boca para fora, a gente comunga de fora para dentro. Você pode comer essa palavra na Eucaristia. Porque o verbo se fez carne. A palavra se fez carne. E João 6,55 diz: o meu corpo é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Nenhuma outra igreja tem isso. Nenhuma. Jesus, o sol da igreja. Ah, mas eu vou no sacrário, eu não escuto nada. Não tem problema. Para o sol fazer o serviço dele, você só precisa ficar exposto. E ele queima. Adorar Jesus sacramentado é fonte de efusão do Espírito Santo. Todo mundo que se expõe a Jesus sacramentado é cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo quer conduzir a alma para adorar a Deus. Quer fazer com que tenhamos coração de adorador, um coração de carne, porque Ele se fez carne. Jesus sacramentado. Como precisamos entender que a nossa igreja é eucarística, que Jesus é o centro, que Jesus sacramentado é o centro, que nada disso faria sentido sem Jesus sacramentado. O primeiro, amor branco, Jesus eucarístico. Segundo, a brancura, a imaculada Conceição, a alma pura da Virgem Maria, que fala que é uma mulher qualquer. Ora, toma cuidado, não deixa falar mal, não. É a minha mãe. Se a sua mãe levou uma qualquer no útero, ela levou Deus. O primeiro sacrário, que teve o corpo de Cristo dentro dela, que Deus preservou do pecado. Ela podia pecar em liberdade, mas mesmo assim foi privada do pecado original e não pecou durante a vida toda. E foi assunta aos céus. A maravilhosa Virgem Santíssima. Eis que uma virgem dará à luz a um filho. Isaías, Antigo Testamento, um profeta vai e fala assim: uma virgem vai dar à luz de um filho. O povo fala: povo doido, como que uma virgem vai ter filho? Enganando José, a conversinha. Uma virgem vai dar à luz. Ela foi virgem e ela foi mãe. Ela é a mulher, eis a mulher, do mais completo, o mais completo, a mais completa possibilidade, tudo que uma mulher podia viver, tanto consagrar inteiramente para Deus, quanto gerar no seu útero, sem sido tocada pelo pecado. Assim como Jesus, eis o homem, a gente olha para a Imaculada e fala: eis a mulher. É isso que Jesus fala na cruz para João: eis aí a tua mãe. E aí no Apocalipse, uma mulher que vem e pisa sobre a serpente. A mulher, quem é a mulher? Lá no Gênesis com a Eva, fala assim: vou colocar a descendência da mulher contra a descendência da serpente. Que mulher é essa? A mulher. E ficam valorizando Esther, Ana, tantas profetisas que são maravilhosas, tantas profetisas que são maravilhosas. E aí na hora que chega na Virgem Maria, uma qualquer.
Ah, meus amigos, quando comungamos, temos por minutos a graça de tentar entender um pouquinho do que ela carregou por 9 meses no ventre dela. É a Imaculada, a Santíssima Virgem. Nenhuma outra igreja tem. Ela é a mãe da igreja. Ela é a mãe da igreja, tá? Pode passar. Terceira e última brancura, o branco do Papa. Ah, mas eu não gosto dele. E daí? E daí? Não é para gostar? Jesus gostou, olhou, amou, chamou, falou: tu és meu, é você. Ama o Papa, independente se o nome dele é Bergoglio, se era Karol Wojtyla, Joseph Ratzinger. Existia um Papa chamado Papa Pio XII. Falava assim: viva Pio XII, viva Pio XII. E ele falava assim: não fala viva Pio XII, fala viva o Papa. Ou seja, não importa qual é o Papa, o que importa é o papado, é Pedro. Assim como aquele bispo de Jundiaí era do ramo de João, aqui existe uma atualização do apóstolo Pedro, o bispo de Roma, que de Roma governa Roma e o mundo. Se você tremeu na base quando eu falei do padre que vai receber um juízo aqui das ruas, imagina este homem que responderá pelo mundo todo. Então ele precisa de muito mais oração do que falação. E essa brancura do Papa, somente nós temos. Os 3 amores brancos: a Eucaristia, a Imaculada e o Papa. Se você se apegar, se você viver profundamente essas brancuras, você está no caminho de Deus. É igual o sonho de Dom Bosco, que ele via um barco e tinha 2 colunas, uma da Eucaristia e outra de Nossa Senhora. E aí tinha que balizar, né? Colocar o barquinho ali. Onde que você está colocando o barquinho da sua vida? É entre a Virgem e a Eucaristia? O terço está enferrujado? Como que está o terço? Nossa Senhora de Fátima, para um molequinho Francisco, o moleque perguntou: vou para o céu? Se rezar muitos terços. Um moleque, sei lá, não lembro, 5 anos, 6 anos. O que um moleque fez para escutar de Nossa Senhora de Fátima que só ia entrar no céu se rezasse uns par de terços? E eu e você ridicando uns terços aí, hein? Podemos melhorar. Podemos melhorar. E no final, o Imaculado Coração da Virgem Maria triunfará. Tá? O padre vai fazer as considerações finais e vai abrir para perguntas, e aí a gente está aqui até o final. Muito bem. Foi bom? Bom, né? Tem um livro muito bom que você acha facilmente na internet, que chama Todos os Caminhos Levam a Roma, Nosso Percurso até o Catolicismo. É a história de um pastor presbiteriano e a sua esposa, Scott Hahn, e Kimberly, e o Chesterton também tem uma igual. É por isso que eu estou falando os nossos caminhos, o nosso percurso até o catolicismo, que é apaixonante. Eu fui lendo o livro, ele vai narrando todo o conflito que ele começa a viver quando percebe, pela palavra de Deus, por aquilo que ele vai vivendo, que a igreja verdadeira era o catolicismo, e todo esse conflito que vai levando ele a mudar a esposa que briga com ele sendo um pastor que fez teologia, que tinha feito mestrado, que feito tudo, começa a se questionar a igreja dele,
e ver que no fundo a Igreja Católica era verdadeira. E no fim ele vai se converter e vai mudar, e também depois a sua esposa. Mas é belíssima a história, né? Todos os caminhos levam a Roma, né? O nosso caminho até o catolicismo. Scott e Kimberly Hahn, porque também tem um que é Todos os caminhos levam a Roma, de Chesterton, mas não é esse, é Todos os caminhos levam a Roma, Scott e Kimberly Hahn, tá bom? Se eu não me engano, é a editora Cleofas. Perguntas? Eclésia também tem. A questão do santo, porque a minha família, por parte de mãe evangélica, também falam, se rezar para um santo também é necromancia, porque eles morreram também. Está falando da questão dos santos, porque a parte da família e da mãe dele evangélica fala que rezar por santos também é necromancia, porque eles também já morreram. Até estava no slide, e desculpa por eu não ter aprofundado tanto nisso. Tinha uma parte no slide que eu coloquei a diferença de invocação e de evocação. A verdade é que os santos estão mais vivos que nós. Porque a verdadeira vida, ela não é aqui, ela é lá no céu. Né? Então, a verdadeira morte é o inferno. E a verdadeira vida é o céu. Então, quando a gente fala de intercessão, a gente está falando o seguinte: existe uma escala, eu, pó, do mosquitinho que posou, cocô do cavalo, cocô do bandido. Desculpa falar desse jeito para você entender. E Deus, né? E existe Nossa Senhora, humana, sem pecado, preservada desde o início. Poxa, eu não fui preservado. E existem os humanos que também não foram preservados e que venceram a própria batalha, combateu o bom combate e guardou a fé. E esses são os santos. E a própria Bíblia diz no Apocalipse que existia miríades de santos no paraíso adorando e louvando. E a pergunta é: mas eles estão mortos, eles não podem rezar por você. Daí o grande problema, é achar que eles estão mortos. Porque o padre, quando falou de Hebreus, ele falou: vem a morte, logo vem o juízo. Ou seja, eu sou corpo e alma, você é corpo e alma, todo mundo é corpo e alma. O que é a morte? A morte é a separação do corpo e da alma. E quando acontece a morte, o corpo está aqui, mas a alma vai direto para Deus. É céu ou inferno? Só que existe o purgatório para que, se você ainda tiver manchas, porque lá no céu só pisa limpinho, é como se você estivesse ainda com algumas sujeiras, mas que não te mandasse para o inferno. Então você precisa de uma lavagem. Então você vai ficar no purgatório até limpar tudo isso, mas todos que estão no purgatório vão para o céu. É só uma passagem de limpeza, mas é céu e inferno. E eles estão vivos, porque a alma é imortal. Eles ainda acreditam que a cruz não consumou tudo. E assim como Jó diz, está todo mundo dormindo. Então ele não pode te ouvir. E aí você não pode pedir a intercessão, invocar os santos, e não evocar. Porque eles estão mais vivos do que nós. E aí a questão interessante é o seguinte: ela não acredita na intercessão desse cara que é puro e que está no céu, que já combateu a fé. Ela não pede oração para o santo, mas ela pede oração para aquele que pega o dinheiro dela e fala um monte de coisa, e que amanhã pode estar traindo a esposa dela, ou talvez a mulher do pastor que vai matar o pastor só para pegar, né? Não tem esses casos? É para essas pessoas que eles estão pedindo intercessão. Reza por mim, pastor. Não é assim? Mas por que eles podem rezar? Por que eles podem interceder? Só porque eu posso sentir, só porque está aqui comigo. Mas o que é a oração? Se não é aquilo de mais espiritual que existe. Ou seja, no fundo está um problema materialista, de achar que não existe o invisível. Então os santos, eles estão muito mais vivos do que nós. Nessa parte até da palestra eu falei que
Deus não fala quem está no inferno, mas fala quem está no céu. Por isso, porque existe uma diferença entre invocação e evocação. E a grande diferença também, você poderia talvez até argumentar, eu já aproveito para explicar para todo mundo, é a questão de Nossa Senhora. A própria Nossa Senhora de Fátima, essa ela está aparecendo, não é um espírito? Nossa Senhora não, porque Nossa Senhora ela foi assunta com corpo e alma aos céus. Então ela, quando ela aparece, ela também aparece com corpo e alma, mas é um corpo ressuscitado. E o corpo ressuscitado, a gente não tem certeza como é, mas a Bíblia fala que estava todo mundo fechado num lugar, rezando com medo dos judeus, e Jesus atravessou a parede. Então, como que é esse corpo ressuscitado? Mas, por enquanto, só Jesus e Nossa Senhora, que é certo, tem algumas outras teorias, mas que estão no céu de corpo e alma. Nós estaremos só com a alma. E a gente reza no credo assim, ó: creio na ressurreição da carne. O que é isso? No último dia, no final dos tempos, a nossa carne vai ser ressuscitada e vai se juntar à nossa alma de novo. E aquilo que você recebia só na alma, agora você vai receber na alma e no corpo. Ou seja, se no céu você já gozava das alegrias da alma, você vai agora receber essas alegrias na alma e no corpo. E se você recebia os tormentos do inferno só na alma, você vai receber os tormentos do inferno para sempre na alma e no corpo. A alma é o princípio da vida. O corpo de nada serve. É o espírito que dá a vida. Tá? Então os santos eles estão muito mais vivos que nós. Não sei se é suficiente. A pergunta, né, eu acho que nem todo mundo escutou, né? Por que tem que rezar para o santo e não direto para Deus? Vou dar um exemplo mais próximo de nós para ver se fica mais claro isso. Porque no fundo você pode rezar direto para Deus, não tem problema. A questão é como isso chega lá, tá? Vou explicar. Faz de conta que você é um rei, tudo bem? Você é um rei. E eu sou um humilde servo do seu reino. E eu gostaria de te presentear com uma maçã. Uma maçã não é nada demais, né, gente? Tudo bem? Imagine eu, na minha simplicidade, pego uma maçã e invado o castelo, os guardas falam: quero que entregar. E aí todo mundo olha: mas o que você quer entregar para o rei? Ah, eu quero entregar essa maçã, né? É do fundo do meu coração. Você pode fazer isso? Pode. Certo? Você vê que tem alguns probleminhas aí, né? Você conseguiu enxergar. Agora você imagina o rei celeste, o rei dos reis, de toda a dignidade. E aí na porta ali do palácio você encontra a mãe do rei. E ela fala assim: vem cá, filho, deixa eu colocar essa maçã numa patena de ouro. Deixa eu dar uma adornada nessa maçã aqui. E deixa que a mãe leva para ele e eu falo que foi por você. Se você fosse o rei, você ia receber de muito mais bom grado de quem a maçã? Faz sentido? Às vezes a gente tem dificuldade de entender o espiritual por falta de fazer comparações com o próprio mundo real. É claro que em proporções são diferentíssimas, óbvio, proporção. Mas o mundo natural fala do mundo espiritual. Não entendi. Não existe nenhuma pregação sobre igualdade no Evangelho. Pelo contrário, ele vai falar assim: ó, eu te dei 5 talentos, dei 2 para um, dei 1 para o outro. E que um rendeu 100, outro rendeu 30. Tem gente que vai receber mais graça de Deus lá no céu do que outros. Só que todo mundo vai ser cheio. Vamos ver se eu te explico isso de uma maneira melhor. Isso é uma garrafa de água. E esse é um copo que eu posso encher de água, certo? Eu posso ser um copo no céu. Vai estar cheio. E você vai poder ser uma garrafa. Cheio.
Todos cheios. A diferença é que você alargou o seu coração mais para Deus do que eu. Mas todos vamos estar cheios. Cada um no seu setor. Tem o setor das virgens, tem o setor dos padres, tem o dos nada lá que vai ser eu. Se Deus quiser, quero estar lá, só um leigo. Tá? Não está na Bíblia mesmo. Foi como eu expliquei, né, sobre a questão da Bíblia. O que eu percebo é assim, qual é o seu nome? Desculpa que eu não entendi, irmão, mas Gibran. Cada um tem uma cruz, tá? E eu não imagino como seja a sua de ter a própria mãe, que eu acredito que todos aqui é Deus no céu e a mãe na terra, né? Todo mundo tem uma forte admiração para a mãe. E todo mundo sabe que a mãe não vai querer o mal para o seu filho, né? Mas na intenção dela, quando ela está querendo... Uhum. Então, e ela olha e na cabeça dela ela está fazendo um bem. Eu imagino que seja um desafio. E cada um tem que viver realmente a sua própria cruz. E aqui a comunidade, ela vai estar sempre te acolhendo para você ter forças. E a Eucaristia, ela não é só um Deus para ser adorado no altar. É um Deus para ser alimento nessa jornada. O Padre Antônio Vieira, ele fala num sermão dele o seguinte: tudo que você come vira a sua carne e o seu sangue, de alguma maneira. Vai repondo as células. Então, as bebidas se transformam no seu próprio sangue, né, exceto que vai ser excretado, mas tudo vira carne e sangue. Mas na Eucaristia é o contrário. Quando você come a Eucaristia, você se transforma em Cristo. Porque essa é a ideia de ser cristão. Tem um momento, irmão, no início da nossa caminhada, que a gente quer convencer as pessoas sobre Jesus Cristo com palavras, com estudos, com inteligência. Mas todo mundo que está aqui e está estudando agora, não começou com estudo. O estudo é bom, ótimo. Pode ser um caminho de conversão para muitas pessoas, sim, existe. Mas 80% daqui, primeiro teve um encontro com a pessoa de Jesus. E agora eu quero estudar sobre ele, agora eu quero amá-lo mais. Fala menos de Jesus para elas. E fala mais para Jesus delas. E seja mais Jesus ali. E não só Jesus, mas a questão da Virgem Maria, que era a mãe do silêncio. Às vezes, quantas afrontas Jesus recebeu na cruz? Por estar na cruz, que é o lugar da verdade, a cruz é o lugar da verdade. E quantas, se salva, você não está na religião verdadeira, fala alguma coisa aí. Não caia nisso. E viva a sua experiência no seu coração e no altar. Vai crescendo, vai estudando. Inclusive, todas essas questões que você falou, algumas de só a Bíblia eu já falei, santos não falei tanto, mas existem milhares de refutações. Depois eu posso passar para você um canal no YouTube que eu tenho, que eu respondo isso.
Eu tenho um vídeo só sobre os santos, sobre imagem, que eu posso passar para você também. Mas o mais importante não é saber sobre Deus. Não é o seu tio é um especialista de Deus. Mas o Padre Anderson não está fazendo essa semana de fé para sermos especialistas de Deus, mas para sermos amigos de Deus. Isso é o mais importante, tá? Não, a sua questão é importante, mas a afronta vindo de familiares queridos é mais do que uma questão intelectual, é uma questão de força de fé. Por isso você precisa viver a fé mais do que saber, porque você já vai estar falando a verdade e eles podem não estar abertos, não adianta. A verdade, você abre o coração por dentro, não por fora. E a sua vida pode ser o que vai assim, ó. Poxa, será que ele não está falando a verdade? Ele era assim, agora ele está diferente. Olha só, a Igreja Católica está moldando a vida dele. Você vai ser o maior sinal para a sua família, se você aceitar essa vocação, se você aceitar esse chamado, tá? Nós já estamos com o horário meio que avançado. Posso depois passar o seu contato para o Davi? Davi, pode para vocês conversarem? Pode ser, Gibran, sem problema? Porque senão nós vamos estourar o nosso horário aqui. Eu sei que talvez nós teríamos muitas dúvidas para que também podem ser depois, alguém pode encaminhar para mim. Eu vou depois pedir para você passar o seu contato, Davi, também, né? Nós queremos agradecer a vocês e de forma especial, Davi, nesta noite, pela disponibilidade, por essa aula, né? Por essa dedicação em preparar. Foi bom, não foi? Né? Então, muito obrigado e quero que você receba de nossa comunidade uma pequena lembrança, sinal da nossa gratidão, do nosso carinho e também a salva de palmas de toda aí a comunidade. Muito obrigado, viu, Davi? Peço que se alguém depois quiser, no final, vem aqui, pega com o Davi o contato dele, o telefone, as coisas, para poder, né, tiver alguma dúvida. Tem ali? Tinha? Davi Luzete. 2 E's ou 2 T's? 1 Z, 2 T's. Davi Luzete, né? Muito obrigado, viu, Davi? Deus lhe pague muito. E força lá com as meninas e com o próximo que vem, né? Então Davi vai estar ali no fundo. Coloca o contato dele. Tá no grupo. Sim, amanhã também. E quem quiser aí pedir para ele ali no final, ele vai estar ali também, tá bom? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Espero vocês aqui amanhã de novo, tá bom? E para quem for vir à missa, 5 da manhã, até daqui a pouco.